Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao segundo episódio do Café com Paula. Eu quero saber se você já separou a sua xícara, o seu café e o seu bloco de anotações, porque eu tenho certeza que com a minha convidada você vai se inspirar e você vai ter vários insights. E eu vou revelar agora quem é essa maravilhosa, que eu tenho grande admiração, já trabalhamos juntas e ela está construindo aí uma carreira inspiradora. É ela, Rafaela Viegas. Seja muito bem-vinda ao Café com Paula. Oi, Paula. Muito obrigada pelo convite. Eu espero muito poder contribuir com a minha história. Então, Rafa, a gente sabe, quer dizer, tem muitas pessoas que estão aí chegando no podcast da Paula e muitas pessoas ainda não conhecem, né, a vida da Rafa. A Rafa, ela é empreendedora hoje na área da beleza, mas nós já trabalhamos juntas, mas antes, né, de nos conhecermos, tu tem uma vida, tem uma trajetória, né, como que começou, né, a tua vida dentro do empreendedorismo. Eu queria que tu falasse mesmo desde da raiz, né, de quando tu começou a abrir teus olhos, né? Eita, Paula, eu acho que tudo iniciou mesmo na época de escola. Graças a Deus eu tive pais que com muito sacrifício pagaram escola particular para mim e para minha irmã. Mas era bem apertado, né, aquele tempo, e eu não tinha mesada. Então eu me via assim numa saia justa, querendo comprar alguns objetos pessoais que meus pais não poderiam, naquele momento, estar financiando, já que existia outras prioridades. Então eu pensei, gente, eu vou vender alguma coisa na escola. Comecei a comprar revistinhas de receitas. E comecei vendendo coxinha, gente, coxinha na minha escola, no Santa Teresa. Eita, galera do Santa Teresa, será que tem alguém? Exatamente. Se tiver alguém aí do Santa Teresa que comprou coxinha na mão da Rafaela, já coloca aí nos comentários aqui no YouTube. Gente, tu não tem noção. Eita, é bom reviver esses momentos. Meu Deus, o quanto que eu vendia. Descia a galera da 8ª série, na minha época ainda era 2º grau, tá, gente? Então, 8ª série, 1º, 2º, 3º ano, eu vendi em média, Paula, 50 a 80 coxinhas. Nossa. Então, era um marabalismo desde a portaria da escola até chegar na minha sala. Ia passando de mão em mão um depósito deste tamanho, até que as freiras descobriram da minha escola e eu, automaticamente, a renda da lanchonete caiu. Então, meus pais foram chamados para a coordenação. Meus pais foram. Mas tu tinha que falar com a diretora. Meu bem, você tem que escolher. Deus. Quer me manter como aluna, eu tenho que pagar a mensalidade, né? Exatamente. Daí meus pais foram chamados na coordenação e eu tive que dar aquele time, aquele tempo e depois voltamos tudo novamente. Foi buscar outra estratégia, né, Rafa? Pra continuar e tendo uma renda extra. Mas e aí, o que foi que tu fez? Bolei outra estratégia. Foi vender na porta da escola? Não, passava de mão em mão esse depósito até chegar na minha turma. Meu Deus. Eu fazia amizade com o porteiro, né? Dava 2 coxinhas pra ele, ele liberava. Oh, meu Deus. Adoro essas histórias. Então, o rapaz tá gravando, até se engasgou. Eu já empreendia e não sabia. Olha, é do tráfico de coxinha. Olha, mas esses momentos, né? A gente aprende muito, né? E nesse comecinho, que foi que tu aprendeu? Tu acha que tu começou a se tornar ali uma boa vendedora, né? Eu comecei a ter total noção de administrar o dinheiro, né? Então, eu tinha que dividir o dinheiro para comprar o frango, que meus pais já não aguentavam mais, gente. Comer carcaça do frango, porque eu tirava as coxas, Ai, gente, a gente comia a carcaça, literalmente a carcaça, a costela, asa. Então eu comecei a saber administrar. Natália filma ele. Literalmente. Oi, gente. Meu dinheiro. Gente, olha, pai e mãe é um negócio, né? Cara, pai e mãe, o que falar de pai e mãe, gente? O que falar, gente? Não tenho o que falar. Minha mãe segurava aquela panela, oh meu Deus, suando o buço dela, e aquela panelona e uma colher, meu Deus do céu. Era 2 quilos de trigo.
Mas que bom, né, Rafa? Porque esse começo é muito importante, né? Muito, Tu aprendeu ali a vender, a, por exemplo... Negociar, né? Negociar e Trocava por vale. veja bem. Olha o aprendizado aí, desde o começo. Tu foi impedida ali, né, de fato, de trabalhar, né, de ter a tua renda, e aí tu automaticamente já bolou uma forma de continuar. Com Porque, de certeza. fato, isso acontece até hoje no empreendedorismo, né? A gente lidar com tantas situações no dia a dia que faz com que a gente tenha ali a mente mais acelerada para que a gente consiga pensar rápido e sair daquela situação e muitas das vezes para continuar mesmo empreendendo, né? Exatamente. São os empecilhos, né? Os imprevistos que acontecem no dia a dia E de um empreendedor. e nessa época eu tinha 15 anos só, Muito de 15 nova. para 16 anos. Mas e depois dessa fase, Rafa, que tu saiu do Santa Teresa, né? Como foi que começou a tua paixão, né, pela área da estética? Porque tu foi enfermeira, né? Fui enfermeira, trabalhei 8 anos no interior. Vamos dizer que foi a melhor fase dentro da minha área da enfermagem assistencial. Lá eu era muito bem remunerada e valorizada. E lá realmente eu aprendi a educação financeira e consegui poupar muito, poupar muito. Lá eu conquistei meu apartamento, meu primeiro carro. Então, foi um grande aprendizado. Fiquei 8 anos no interior, retornei para São Luís. Retornando para São Luís foi uma outra realidade, completamente diferente. Porque é uma correria, né? Uma correria, Plantão em cima de plantão, chegou a dar plantão. muitos plantões, Hospital da Criança, Socorrão, Vila Embratel e aquela questão da remuneração, né, da enfermagem. Qualidade de vida também, Qualidade né? de Porque às vezes vida. tu até ganha, né? Vamos se dizer ali um valor, mas não compensa, né? A questão da Isso. qualidade de vida. Não tem tempo, não consegue viajar, né? Isso. Você ganha o dinheiro, mas não consegue usufruir porque não tem tempo. Não tem né? tempo. Eu acredito que isso era o que acontecia contigo. Muito. Então, devido não ter aquela qualidade, eu tinha que buscar algo. E entrei na área de corretagem. Fui corretora de imóveis e vendi Gente, eu não muito. sabia que a Rafaela era É, corretora de imóveis. Uma vez ela na clínica, morta de feliz. Eu, que é, Morta de menina? Que tu tá feliz. alegre, feliz e tudo mais. Tô conseguindo vender o terreno. Era um terreno? Era Era uma um ter- casa? Eu não lembro. Daquela vez foi um terreno, mas eu estava feliz da venda do apartamento. Sim, outro que era uma boa apartamento. comissão e Uma tudo mais. boa Eu digo, meu Deus, comissão. amiga, tu é corretora? Ela sou corretora. Mas depois não deu mais para continuar, né? Quando eu já estava lá na tua clínica. Então, Sim. enfim, eu saí, pedi para sair da assistência, Aham. porque na época o meu pai infartou, teve o primeiro infarto. Então, minha mãe não dirige, minha irmã mora no Rio de Janeiro, como tu sabe. Na maioria das vezes aqui tudo sou eu, né? Tudo, para levar para médico, preocupação, tudo. Então, eu não posso falar muito nisso, senão eu vou chorar, tá, gente? Então, foi uma fase muito difícil. Eu pedi para sair do Hospital da Criança e não tinha mais nenhuma fonte de renda. Não alugava nada, não conseguia nada para alugar. E eu fiquei, meu Deus, comecei a ficar desesperada, porque as contas chegam, né? Graças a Deus, o meu carro naquela época ele estava quitado, mas eu financiei meu apartamento de, meu Deus, a Deus dará, né? As parcelas. Então, eu tinha que pagar todo mês aquele apartamento e a conta de luz, né? Então, foi tudo bem difícil. Foi quando eu vi a oportunidade de realizar procedimentos estéticos nas minhas vizinhas de condomínio. Eu sempre gostei da área da beleza, eu acho que nós mulheres, né, a gente gosta, a gente Tem uma toda a afinidade natural, né? Exatamente. E comecei a realizar cursos livres de limpeza de pele, peelings, microagulhamento. Conversei com mamãe, minha filha, vai dar certo, minha filha. E mamãe sempre me apoiando, sendo a minha modelo, né? Aí eu levei mamãe para ser minha modelo. A limpeza de pele, ela aprovou, né? Mas mãe, a gente tem que dar Tem uma desconfiançazinha ali. Exatamente. Daí, uma vizinha me chamou, perguntou, eu coloquei no anúncio, no mural, no meu condomínio. Que eu realizava a limpeza de pele e surgiu a primeira, né? A primeira vizinha. Eu cobrava R$50, Paula, para fazer uma limpeza de pele.
Então, surgiu a primeira, a segunda, a terceira. Então, eu estava percebendo que o negócio estava fluindo. E eu estava conseguindo pagar as contas emergenciais, que era a luz, poder me manter, condomínio, essas coisas. Então, eu comecei a investir em novos cursos, pequenos aparelhos. Mas chegou a um ponto que eu perdi total a minha privacidade dentro do apartamento. E eu vivia já com medo, né? Porque eu atendia também homens e já não estavam mais vindo apenas as vizinhas de condomínio, já eram indicações. Então, como eu morava só, eu tinha muito receio. E eu não conseguia mais realizar pequenas atividades que antes eu realizava tranquilamente, como postagem para divulgar, passar um café, um cappuccino, abrir a porta para cliente. Eu Já não tava ficando conseguia. inviável, né? Inviável, inviável. Aí eu comecei a orar. Meu Deus, me mostre um caminho, uma luz. Eu não tô aguentando mais essa situação, meu Deus. Não tinha condição a mínima de Até montar porque nesse nenhuma momento tu sala. ainda não tinha, por exemplo, largado, né, a enfermagem de fato, tu tava conciliando os dois, né? Não tinha largado, larguei. Ah, tá, entendi. Larguei por conta do meu pai. Ele passou 16 dias na UTI. Então, eu não tinha condição e nem cabeça, eu sou muito ligada aos meus pais. Eu não ia ter Demais, eu condição. percebi isso na época que a gente trabalhou junto. Eu não tinha condição psicológica de trabalhar e deixar minha mãe. Apesar de UTI, a gente saber que a gente não pode, né, entrar. Mas pelo fato Mas o de eu ser psicológico enfermeira afeta. e minha mãe, a gente tinha acesso. Então, eu não conseguia, aí eu pedi para sair. Até porque eu já estava completamente saturada. De não ser valorizada profissionalmente, de me doar e ninguém observar. Então, eu Sim. tinha que buscar algo novo para mim, um outro propósito de vida. E aí foi quando tu realmente decidiu focar total na estética, né? Focar total E na deu estética. super certo, né, Rafa? Sim. Eu conheço a Rafa, já tem... Passou na clínica há 3 anos? Uns 3 anos. 3 anos. 3 anos na clínica. E assim, foi... Pode até contar, se tu quiser, logo a nossa história. Sim. Né? Como começou, que eu acho que tem muito a ver com a questão de oportunidade, né? Que tu falaste desde o começo, que tu viu ali uma oportunidade de ganhar dinheiro no Santa Teresa, tu foi lá e vendeu coxinha, né? E quando a gente se conheceu, tu gerou ali, tu criou uma oportunidade, né? De fato, Com certeza. criou, fez aquela situação ali ser uma oportunidade de trabalho pra ti, tu fez as coisas acontecerem, né? Então, tu o tempo todo tá agindo, né? A teu favor, vamos dizer assim. Com certeza. Como foi que a gente se conheceu? Conta aí. Em uma das minhas preces, orações, eu pedi para Deus, né, o caminho. E eu acabei ligando, né, para tua clínica para agendar a minha micropigmentação. E eu queria que fosse com você. Daí fui realizar. A gente começou a conversar muito, 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 muito. Trocamos muitas ideias. E você me convidou depois. Mas antes disso, eu falei que eu trabalhava na área, contei a minha dificuldade. E eu acho que você também percebeu a oportunidade. Sim. E uniu, né, o útil. E você fez o convite. Na mesma hora eu falei, mas com toda certeza, amanhã eu estou aqui. Só que eu acho que tu não botou fé, Paula. Gente, eu botei. Eu vou contar. Só que assim, eu disse, Rafa, vamos lá. Vamos começar, porque eu acho que a sala, ela estava ocupada também com alguma outra coisa. Eu não lembro o que era. Não sei se era aparelho, não me lembro. Aí eu falei, Rafa, mas eu vou organizar a sala para ti, pra tu vir 2 vezes na semana. Quando eu espantei, meu amor, essa mulher chegou lá na clínica com mala e cuia, como diz o ditado, né? Chegou com tudo, era tanto aparelho, era tanto produto que eu olhava pra ela assim, gente, onde é que eu vou colocar ela? Eu não sei, mas vai dar certo. E assim começou. Ela colocou todas as coisas dela lá e começou simplesmente a atender. E assim começou. Ou seja, ela não me deu opção, essa foi a verdade. Não dei opção. Não dei. Ela queria trabalhar, ela queria começar, né? E eu quero até te elogiar aqui, porque você é uma das pessoas que ainda hoje eu uso como exemplo dentro da clínica para as minhas colaboradoras, para as pessoas que estão lá. Por quê? Eu vejo... Deixa eu só tirar aqui do silêncio. Eu vejo a Rafa uma pessoa muito focada, né? E também tu tem a humildade, foi uma das coisas que eu percebi, que tu tinha sempre a humildade de entender que tu tava ali traçando um caminho, tu ouvia sempre o que eu te falava,
sempre que eu planejava, e tu colocava exatamente como eu falava, né? Às vezes tu me dava uma opinião, a gente chegava em uma conclusão, sempre conversando, porque a gente fazia reunião, não digo nem que semanalmente, mas quase diariamente, porque ela me perseguia literalmente. A minha sala ficava em frente A sala dela sua. ficava em frente à minha sala. Então, quando saía um cliente, ela já entrava. Paula, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. O que que tu acha? E já a gente bolava alguma coisa, bolava uma estratégia e dava super certo. Então, o interesse, né? Porque tem muita questão do interesse, de você querer crescer, não esperar só da empresa, não esperar só do outro, mas fazer a sua parte. E lá na clínica eu percebia isso, que tu fazia a tua parte, que tu queria crescer, que tu fazia as coisas acontecerem. Então, eu acredito que o que tu tá colhendo hoje na tua empresa, na Rafaelas Viegas Estética, é fruto de tudo que tu realmente construiu. Porque eu pude te acompanhar. Eu acompanhei desde quando tu não tinha cliente, porque quando tu entrou na clínica, tu não tinha cliente, de fato, aquele cliente rotativo não tinha. Eu acreditei nela, ela acreditou em mim, a gente bolou um plano, bolou uma estratégia e foi pra cima do mercado. Foi isso que aconteceu. Foi. E todos os dias a gente, não, vai dar certo, vamos colocar em prática, não vamos desistir. Massivamente, todos os dias a gente tinha as nossas ações programadas e assim a gente fazia. Então, a gente, mesmo quando não tinha cliente, a gente fica triste quando não tem cliente, claro, né? Obviamente, o profissional quer trabalhar, ele fica triste. Mas eu não te via desanimada, sabe? Tu procurava ali uma forma de fazer as coisas mudarem e trazer, captar cliente. Inclusive, eu vou até falar uma coisa muito interessante que a Rafa fazia, que muitas pessoas hoje não faz. Inclusive, na clínica eu tenho essa dificuldade, tá? Também tenho na minha. Por quê? Que é quando ela descia. Quando a Rafa começou lá na clínica, a gente disse, como é que a gente vai divulgar a Rafa, né? E aí a gente chegou numa estratégia de, não, eu vou descer na recepção, né? No caso, ela descia na recepção, olha o que ela fazia, gente. Ela dizia assim, ai, Paula, minhas canelas já estão cansadas, tu lembra? Porque falava isso pra mim. Lembro. Ela descia 10 vezes. 10 vezes. Tchau, Nath! Beijo! Tchau. Então ela descia, tipo, 10 vezes, gente, no dia. Na recepção ela fazia assim, vou imitar. Olá, parecia assim um robozinho já, né? Olá, boa tarde. Então, me chamo Rafaela Viegas, sou a nova esteticista da clínica e eu quero oferecer para vocês uma avaliação gratuita. Caso você tenha interesse, você pode estar falando na recepção. Tô mentindo, Rafa? Não era desse jeito? Não, desse jeitinho. Exatamente. Ela não tinha vergonha de vender o trabalho dela, ela não tinha vergonha de vender o serviço dela. E hoje, o que eu observo, né? E isso não é uma queixa geral. Né? E é uma coisa que eu observo até em outras empresas. As pessoas, elas têm dificuldade de sair da sua sala e vender o seu trabalho, o seu serviço para quem está na recepção. Por quê? Fica esperando só da recepção, fica esperando só do marketing, Pensa da que é central de responsabilidade exclusivamente da clínica, da empresa, e não é uma responsabilidade mútua. do profissional. É 50% profissional, 50% a empresa. Exatamente. Então, muitos profissionais, eles não têm o resultado que eles poderiam ter simplesmente por estarem realmente naquela famosa zona de conforto, que é um chiclete, todo mundo sabe. Mas é real, é verdade. Fica esperando o cliente ligar, o cliente mandar mensagem, mas esquece do cliente que está na clínica, do cliente que está na recepção, do cliente que está na sala do outro colega. O que eu posso fazer aqui para vender o meu serviço? E fica simplesmente acomodado. E quando nós trabalhamos juntas, eu percebia isso, porque tu não tinha vergonha, tu se colocava para fazer as coisas realmente acontecer, né? Quem tem vergonha fica sem dinheiro, né, Rafa? Ah, com toda certeza. Eu tinha plena convicção que eu estava trilhando um caminho que você já tinha trilhado há muito tempo e que tudo dependeria só de mim. Então, eu corria realmente atrás. Eu lembro que meu Deus, eu tinha muita dificuldade de falar nos vídeos, nos stories. Eu entrava na tua sala e te perguntava, Paula, o que tu tá achando? Paula, tu tá gostando da minha postura? Eu tô falando direitinho? Tu me orientava, tu me conduzia. Então, eu me inspirei muito em ti, na tua ousadia, na tua determinação, na minha vontade de crescer. Então, você foi uma inspiração para mim, tá? Você foi. Obrigada. Então, eu nunca tive vergonha, gente. Nunca tive, eu acho que eu nunca vou ter. Eu fico louca quando eu percebo uma pessoa, gente, parada demais. Ai, eu fico louca, porque eu fico na minha sala, eu tô todo o tempo, Paula, buscando estratégia, eu tô todo o tempo pesquisando, eu tô buscando tudo, gente, pra fazer as coisas acontecerem. Exatamente. E eu percebo a pessoa ali
poxa, dormindo. Ou então eu chego perto, pô, a pessoa bocejando. Cara, isso já me passa uma preguiça. Isso me passa Já acabou com o preguiça. clima. Não, acabou É que a meu gente tem a clima. energia lá em cima, né? É. Então, o tempo todo, eu particularmente, o tempo todo eu tô aqui pensando o que que eu vou fazer, qual é o meu próximo passo. O que que eu planejando, gente, planejando até o que eu vou fazer no ano que vem, tá? Sim, sim. Então, se você acha que eu tô Verdade. fazendo isso agora, eu já planejei há meses, entendeu? Então, a gente não consegue, é difícil, né? Às vezes a Muito gente acaba difícil. sendo até chata. Concorda Muito. comigo? Ah, completamente. Hoje eu concordo muito. Ai, a Rafa trabalhou comigo, eu digo que é uma loucura, né? Muita Trabalhar loucura. comigo, porque a minha cabeça é a mil. É a mil, mas foi, óbvio, eu te falar, Paula, eu sinto muita saudade. Foi eu acho que uma das melhores fases da minha vida lá na clínica. Era um dia e horas E que era gostoso, né? passavam. Gente, passavam muito rápido, porque a gente, quando faz o que ama, tudo flui, né? Flui da melhor maneira possível. Era muito gostoso, muito. Eu tenho muitas boas recordações. E a gente lá na empresa, por exemplo, falando da Belfor Beauty, eu sempre procurei manter um clima assim, família, né? Então, a gente trabalha ainda hoje assim, né? Que parece que o tempo tá voando, né? Meu Voando. Deus, já tá na hora de ir embora, sente vontade de no outro dia estar junto. Meu Deus, quando eu não vou pra empresa, tem dia que eu digo assim: "Ah, eu não vou", mas eu vou. Só saudade, vontade de estar ali naquele ambiente, entendeu? Mas eu acredito que tudo também tem a ver com o líder, né, Rafa? É. Tu acha que hoje na tua empresa tu consegue ter esse clima leve, esse clima... Com toda certeza. Foi algo. Antes das meninas iniciarem lá na clínica, elas passaram, né, por um treinamento, eu conversei com elas. Então, teve um critério. Até porque trabalhar na tua clínica, para mim, foi uma escola, eu aprendi muito. Então, muita coisa eu levei para minha. E uma delas foi a harmonia no ambiente. A gente sabe que um ambiente que não possui clima, um clima bom, cara, é horrível. O colaborador, ele não flui. Não flui, não flui. E se existir na minha clínica uma pessoa, um colaborador, gente pesado, tóxico, ele Que dificulta os que processos, dificulta, né? ele não vai ficar muito tempo. Até agora ainda não existiu. Peço a Deus que não exista, mas se existir, sai. Tu consegue detectar hoje, né, Rafa? Tipo, Ai, uma pessoa que realmente está completamente. dificultando. Isso, na verdade, é um problema, né? Eu acredito que muitas das empresas, às vezes, que elas não conseguem crescer, né? Às vezes, ou tá saindo aqui, ou sei lá, 70, 80% das vezes é por causa da equipe, né? Ou por causa do líder, que não sabe liderar, deixa as coisas soltas, Exatamente. enfim, né? Não sabe delegar, às vezes não sabe sabe se delegar. portar, né? Exatamente. Então, isso é um problema. E a gente tem que ter essa expertise de detectar realmente quem está dificultando. Porque às vezes você é um bom líder, você vai falar tudo que tem que ser feito, né? Mas tem pessoas que não estão abertas a receber ordens, né? Não estão abertas a executar aquilo que você que você pede, né? Ou seja, tudo isso vai dificultar a equipe, o trabalho, o resultado de uma equipe no todo. Então, isso é um problema. Na verdade, é um desafio, né? É um desafio diário. É um desafio diário. Lidar com pessoas é um desafio diário. Eu acredito que a maior dificuldade de uma empresa em si é a parte de pessoas, né? Colocar as pessoas realmente no local certo, mas ainda assim, colocando no local certo, se você perceber, se você vê que aquela pessoa ali, infelizmente, tem um caráter ali forjado, né, que prejudica, não tem como você continuar com essa pessoa. Exatamente. Né? Por mais que ela seja competente, né? Ninguém consegue fingir o tempo todo, né, Paula? A gente consegue detectar uma pessoa produtiva, uma pessoa que ela só observa, mas tem ação. Outra pessoa que gosta de falar muito, mas na prática não faz PN. Então, a gente Só vai... opina. Exatamente. Só opina, mas na prática nada. Perfeito. Rafa, e tem um episódio que eu quero falar com vocês, que aconteceu com a gente, né, lá na clínica, que, na verdade, foi, eu acho que a fase mais difícil no começo, que foi bem no comecinho mesmo, né, quando tu começou, que eu acredito que ali poderia ter sido um motivo para você desistir, né, de continuar, que foi a questão do teu pai, Sim. né, quando a Rafa começou, acho que na primeira semana, Rafa, tu tem lembrança se foi na primeira ou na segunda, mas foi bem no comecinho. Foi logo na segunda semana. Ela começou com todo o gás, e aí ela teve vários problemas de saúde com o pai dela.
E ele foi para o hospital, ficou internado e ela vivia triste, Foi. chorando, o emocional dela realmente lá embaixo. Foi. E aí eu lembro que ela tinha toda uma preocupação, né, de estar naquela situação, mas ela me mandava selfies e selfies todo dia, Era toda. Eu não verdade. pedia, gente, não pedia. Ela me falava, eu acreditava, tá tudo certo, Rafa, melhoras pro teu pai e tudo mais. Conversava com ela numa boa e ela me mandava selfie, ela chegando no hospital, ela voltando, ela tirava com o pai dela lá deitado e tudo, pra me mostrar que ela realmente estava numa situação que ela não tinha Não controle, né? tinha como. Então, o que que eu percebo com isso? Eu percebi ali uma profissional que tinha responsabilidade, né? Que tinha ali uma preocupação, sim, né? De, poxa, olha, dá uma satisfação, porque às vezes simplesmente a pessoa também some, não dá nenhuma satisfação, a gente fica sem saber o que fazer. Então, a gente entende, né, como empresa, como empresária, a gente entende que além da parte empresarial, todo mundo tem a sua parte pessoal, né? A sua vida pessoal, vida empresarial, vida pessoal. Então, a gente também tem que ter um pouco de empatia em saber que esses problemas, eles vão acontecer. Mas, infelizmente, a gente também lidar com vários colaboradores que, às vezes, mentem, né, Rafa? Não sei se isso acontece contigo. E naquele Acontece. momento, eu percebi que ela era uma pessoa muito correta, muito pontual. Então, isso também foi ali fortalecendo os nossos laços de confiança. Tanto que dentro da empresa, independente da parte profissional, a gente conseguiu ter uma amizade, né? Um respeito, um carinho. Então, ali naquele momento, eu percebi que poderia sim ser um momento para ti desistir, né? Mas ali tu acha que foi uma força? Não, eu vou continuar, eu vou conseguir, eu vou passar por cima disso. Eu sabia que, primeiro, eu tinha que trabalhar. Então, eu pedia para Deus, para meu pai melhorar e ter condições de ir para casa, para minha mãe cuidar. E eu poder trabalhar, vamos dizer, mais tranquila. Porque foi uma fase muito, gente, muito, muito, muito difícil. Eram dias e noites, eu queria muito estar na clínica, mas. Ai, Foi gente, difícil. desculpa. Gente, foi muito difícil. Eu acompanhei de perto com a Rafa e eu sei o quanto foi difícil, até porque ela é muito apegada, como ela falou no começo, né? Ela é muito apegada com os pais dela. Então, mas enfim, graças a Deus passou, graças a É, Deus deu foi bem certo. difícil, mas Tu não desistiu, não desisti. é importante Ele dizer isso. melhorou e eu dei continuidade ao trabalho. Depois ele piorou, né, novamente. E foi na época que eu levei ele para São Paulo, né? Tu lembra? Sim, Ainda fui passou um 2 vezes tempo. para São Paulo com ele, mas deu tudo certo, graças a Deus. E são as dificuldades, né, gente? As dificuldades são essas dificuldades que a gente tem que ahn, Eu acho que usar mesmo ali como força, como né? Como força. força e não desistir. Não desistir. Foi bem difícil, mas deu tudo certo no final. Pronto. Rafa, aí me conta um pouco como é que tá sendo a tua vida hoje como empresária, né? Assim, quais estão sendo as suas dificuldades? Porque antes, né, vamos fazer uma retrospectiva, né? Tu começou ali empreendendo no Santa Teresa e tudo mais, vendendo roupa e tal. Depois tu foi pro teu apartamento, né? Aí depois tu foi pra clínica. E agora tu tem a tua clínica mesmo. Eu sei, porque eu também passei por esse processo, e eu sei que são outras responsabilidades, né? Quando a gente tem uma estrutura para manter, quando a gente tem aquele compromisso, né, de folha de pagamento mensal, né? São tantas responsabilidades que o empresário ele tem, que quando a gente realmente tem o nosso empreendimento ali sozinha, solo, né? A gente consegue realmente enxergar isso de fato. E hoje, quais estão sendo as suas dificuldades? Olha, dificuldade. Gente, eu sou nova no mercado, eu vou fazer 1 ano ainda. Então, é tudo muito, Novidade. muito recente, tudo novidade, muita novidade. Então, as dificuldades são diárias, para não dizer momentos. Então, como eu tento superar? Eu observo muito, vou tentando organizar uma por uma.
E quando eu percebo que eu não vou conseguir, aí eu ligo para minha amiga Paula, aí eu ligo para as amigas que estão aí no caminho há mais tempo para me orientar, gente, porque não é fácil. Não é, amiga. Não é fácil. É aprendizado em cima de aprendizado. cima de aprendizado. Paulada em cima de paulada, né, Rafa? Verdade. E eu Aff, acho que ainda Maria. foi um desafio maior para ti, porque tu decidiu montar a tua clínica no meio da pandemia. Exato. Eu lembro que tu falou, eu vou inaugurar tal dia, aí não inaugurava, aí passou, né? Até porque não Foi. podia, né, inaugurar, Não tava podia. tudo fechado. Então, como que foi esse processo, tipo, de inaugurar uma clínica no meio... Ixi, engasguei aqui. Como que foi esse processo de inaugurar uma clínica no meio de uma pandemia? Tu teve medo? Tu pensou em desistir, em voltar para trás? Muito medo. Porque quando eu te comuniquei que eu ia sair, tu sabe que eu tive toda a preocupação de te falar com antecedência, até para te conseguir uma outra profissional para me poder treinar, né? E Sim. jamais te deixar na mão. Então, a minha maior preocupação, gente, era não ter cliente. Não ter cliente, Paula. Eu pensava, eu falei, gente, ninguém vai me procurar. Eles iam porque a clínica era da Paula, ninguém vai me procurar. E foi ao contrário, Paula. Eu tinha clientes, eu tinha pessoas que confiavam no meu trabalho. E a pandemia me mostrou muito isso. Como é bom a gente ter um nome a zelar. Como é bom Sim. você trabalhar honestamente, fazer o seu trabalho direito, dar o seu melhor. A pandemia me mostrou isso. Então, eu acho que eu consegui, tô conseguindo Superar nessa superar. fase, porque a gente ainda não passou, né? Não da passamos. pandemia. Isso que a Rafa falou é muito importante, né? O nome da gente ele é construído diariamente. Então, muito se engana aquele profissional que acha, eu tô trabalhando no salão tal, ou eu tô trabalhando na clínica tal, e eu só vou trabalhar direito quando eu começar a ter, quando eu tiver o meu negócio, quando eu tiver a minha empresa. Aí tá perdido. A pessoa que pensa dessa forma, infelizmente, é aquela pessoa que mais vai sofrer quando começar o seu negócio. Porque ela não tem uma base, ela não tem uma base de cliente, ela não conseguiu construir o nome dela no começo, lá quando ela trabalhava no salão ou quando ela trabalhava na clínica, porque ela de fato não teve responsabilidade, ela não Teve valorizou aquele compromisso. cliente que foi lá, que confiou lá no comecinho dela. Eu lembro que quando eu comecei, eu sempre valorizei, da mesma forma que eu atendo os meus clientes hoje, lógico, a gente tende a melhorar, mas quando eu comecei, eu sempre atendi o meu cliente da melhor forma possível na minha casa, quando eu comecei. Então, eu sempre tive essa visão. Engraçado que até hoje, né, quando eu atendia, eu atendia esses clientes lá da minha casa, da casa da minha mãe, no quartinho, entende? Porque o que tu constrói, né, a relação que tu constrói com o cliente, de verdade, ela é a longo prazo, né? Aquele cliente, ele vai voltar, ele vai indicar. Então, o profissional, ele tem que ter em mente que o nome dele é construído quando ele está, assim, começando, quando ele está, assim, no salão que ele presta serviço, quando ele está na clínica que presta serviço, é lá que ele está Exatamente. construindo o nome. E pôr na cabeça alguns colaboradores que se você não tiver a postura de dono no local do seu trabalho, você nunca vai conseguir gerir o seu espaço. Se você não verdade. tiver postura de dono, não vai conseguir. É verdade. Não Rafa. vai conseguir. E, gente, e ter a humildade de agradecer a oportunidade, como tu me deu a oportunidade, ter a humildade, gente, de agradecer. Porque hoje eu percebo, tu dá aula, tu sabe disso. A gente passa conhecimentos e às vezes a pessoa, olha, cresce, é o que a gente mais quer, mas esquece de tudo que você... De onde veio, Exatamente. Quem estendeu a mão, né? né? Exatamente. Então, é algo que eu acho que a gente tem que levar pra vida, Eu acho que é a gratidão mesmo. E Gratidão. falando do que tu acabou de falar, né? Que quando tu saiu da clínica, isso foi verdade. Eu acho que eu tive 2 colaboradoras assim, que foi você e foi a Natália Cagé, que é Natália. micropigmentadora também. Quando a Natália saiu, falando rapidamente dela, ela teve uma preocupação. Eu percebi, assim, que ela tinha uma preocupação. Paula, mas a pessoa que vai ficar no meu lugar já tá pronta? Olha, eu já tô preocupada. E tudo mais, não sei o quê. Ela saiu numa boa, saiu ali, sabe?
Então, é aquela pessoa que a gente sabe que Maravilhosa. sai e deixa as portas abertas, porque gratidão, né? Exatamente. Sabe de onde veio, sabe quem abriu as portas, enfim. E você foi também uma dessas pessoas, né, que passou ali pela clínica. Quando tu saiu, tu te preocupou, tu deixou uma pessoa no teu lugar, que foi a Gil, né, a Giovana que tá com a gente Isso, hoje. Agir. Então, tu teve toda uma preocupação de não deixar os serviços que a gente já oferecia, simplesmente de lado, fazendo com que a gente não oferecesse mais, enfim. Então, tu teve toda essa preocupação. E isso, né, é um gesto de gratidão. Eu vou ser grato para quem me abriu as portas, Exato. né? Quem E me ser estendeu a sincero, né, mão. Rafa? É, Porque ser eu acho sincera. que o chato, às vezes, da gente que trabalha com prestador de serviço é justamente isso. As pessoas, elas acham, começam, de repente, querem sair, começam a nos ver como concorrente. E começa a Exatamente. mentir, Mentira. criar situações ali para sair e tudo mais, que eu acho totalmente desnecessário, Também. entendeu? Porque o meu caminho é o meu caminho, o teu caminho é o teu caminho. O resultado que tu não tá tendo é culpa tua, não é de ninguém, né? O É resultado que sua eu não estou tendo responsabilidade. é culpa minha, não é culpa do colaborador que saiu, não é culpa de fulano, de ciclano, não tem nada a ver. Talvez está mais ligado à tua falta de habilidade em determinada área, determinada situação, enfim, em liderar de fato a equipe. Então, eu nunca tive isso. Eu acho que todas as pessoas que passaram na empresa, eu sempre procuro realmente acabar a relação de uma forma tranquila. Porque eu entendo que todo mundo, né? Todo mundo tem um caminho, todo mundo tem um processo, todo mundo tem seus sonhos, mas eu acho que começar e iniciar ciclos, né, de uma forma tranquila, né, finalizar os ciclos de uma forma tranquila e com sabedoria é a melhor forma que tem, né? Porque Exatamente. as portas elas se abrem, mas elas continuam abertas. Quando tu deixa as portas abertas, outras coisas podem acontecer, pode fluir aqui uma parceria, pode, ai, Rafa, eu tive uma ideia, como agora eu tô te chamando pro podcast, entendeu? Então aqui também já vai te trazer outras oportunidades. Quem não te conhece vai te conhecer. E outros projetos que pode vir aí pela frente, que eu digo, não, eu vou chamar Rafa, eu vou chamar fulano, eu vou chamar ciclano. Porque são pessoas que a gente consegue ali ter uma relação de sinceridade, né? Então isso Exatamente. é muito importante. No mundo dos negócios, assim como em qualquer situação da nossa vida, a gente tem que ter caráter, a gente tem que ter postura, a gente tem que ser correta, nós temos que ser sincera. Nessa questão que tu falaste, a gente tem que deixar sim as portas abertas. A gente não sabe se não vai precisar daquela empresa, daquele cargo, de uma mão amiga. E é por aí, gente. É ter gratidão, é ter gratidão. É verdade. Rafa, e teve assim algum momento ultimamente que tu passou por alguma situação que tu queira compartilhar com o pessoal, que foi difícil nesse momento do Covid? Ah, do Covid, gente, foi véspera, foi em dezembro do ano passado. Eu testei positivo para o Covid, então eu passei por outra aprovação divina. Eu tive 80% de comprometimento pulmonar, não relatei. Só minha família mesmo que sabia. Então, eu passei 11 dias na UTI, muito mal, muito mal. Ai, meu Deus. Oh, Rafa, Eu emagreci 7 quilos. ficou muito magra mesmo, né? Mas o que que isso te trouxe de aprendizado pensando na vida, assim? Tu acha que isso te trouxe uma outra visão de vida? Completamente. É desacelerar, Paula. Eu trabalhava muito, muito, Vício do muito. trabalho, né? Eu também Vício do tinha trabalho. isso. Trabalhava muito. Eu projetei muito a minha vida, minha independência. Filhos. Eu não vou mais deixar para amanhã. Eu já estou encaminhando aí o meu bebê. Então, é algo que eu aprendi é a gente viver mais um pouco. Porque o trabalho, tudo que a gente conquista é maravilhoso. Mas, Paula, a vida é um sopro. É um sopro. E se a gente não souber viver, não faz sentido. Porque não faz sentido a gente ter um faturamento bom se você não consegue usufruir daquele fruto do teu Olhar trabalho. pra si, cuidar da saúde, Cuidar da né, sua Rafa? casa, da sua Da família, do seu dar atenção pros marido. amigos. Exatamente para os amigos. Meu marido queria viajar, eu nunca tinha tempo, eu queria só trabalhar, trabalhar, trabalhar. Chegou uma hora que eu me vi numa UTI de fralda,
fazendo necessidades, longe da minha família, longe da minha cachorrinha. Foi horrível, 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 horrível. Então, Trabalho é importante, mas Trabalho é viver é importante. importante, né, com Rafa? certeza, sem dúvida. Sem dúvida, minha amiga. Muita superação. Vocês estão vendo que não é fácil, vocês estão vendo aí que são altos e baixos, todo mundo tem um começo, todo mundo tem um aprendizado. E, Rafa, o que que tu quer contribuir com algo a mais para essas mulheres? Finalizar com alguma mensagem importante? Bom, primeiro eu quero falar para vocês, gente, respeitarem a concorrência, respeitarem os profissionais, os colegas, deixarem de não fornecer informações, porque as informações estão aí. Quando você deixa de passar uma informação para sua colega, para sua amiga, você está deixando de crescer juntas. Então, isso é bobeira, isso é pensamento pequeno. E você que está buscando o seu propósito de vida, o seu trabalho, lute, conquiste, não desista. Lá em cima tem um homem poderoso que está te olhando. Ele sabe dos teus sacrifícios, das tuas renúncias. Então, acredite em você, no seu potencial. Jamais desista. E lembre-se sempre que caminhos difíceis nos levam a destinos incríveis. Perfeito! Obrigada, Rafa. Muito obrigada por aceitar o convite. Fiquei muito feliz com a tua entrega, né? Por ter contado detalhes, coisas aqui que eu fiquei, nossa, nem eu sabia e tudo mais. Então, isso é muito importante, a gente saber conhecer um pouco mais a fundo. Porque às vezes a gente olha o profissional, né? A gente imagina assim que é só mil maravilhas, que tá tudo certo, que tá tudo bem, mas tem toda uma trajetória, tá? Então, muito obrigada por ter se doado aqui nesse momento. Eu que tá? agradeço, Paula. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo episódio.